Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre expressões numéricas com números naturais, tá? Então, a gente vai fazer expressões numéricas, só que agora envolvendo todas as operações que a gente já aprendeu, que são adição, subtração, multiplicação, divisão e as novas, potenciação e radiciação, tá bom? Então, em uma expressão numérica só, vai ter todas essas operações. Então, precisa prestar bastante atenção para não confundir nada, tá bom? Então, vamos lá começar. Bom, então, para começar, eu vou contar uma historinha para vocês de uma coisa que aconteceu comigo semana passada. Então, olha só o que aconteceu. Eu tive uma briga com o meu marido, sabe essas brigas que, por besteira, que a gente fica 3 dias sem se falar? Então, foi uma briga dessa aí. E aí, o que aconteceu? Eu sabia que eu estava errada. Por quê? Porque ele tinha lavado louça no dia anterior e eu estava brigando com ele porque eu disse que era o dia dele lavar. Então, eu sabia que eu estava errada. Aí eu pensei, nossa, eu preciso fazer as pazes com ele. O que eu vou fazer para fazer as pazes? Bom, aí eu pensei o seguinte: eu vou escrever um bilhetinho. Vou escrever no bilhetinho assim: ainda te amo. Estaria mentindo se dissesse que já te esqueci. E aí eu pensei: não, esse bilhetinho, ele vai me desculpar, certeza, ele vai me perdoar. Bom, mas eu não queria escrever só esse bilhetinho num pedacinho de papel, né? Aí tive a brilhante ideia de ir até a casa da minha irmã para ver se ela tinha alguma ideia genial para me dar. E a minha irmã só tem ideias geniais, gente. Vocês não têm ideia. Vocês não têm noção do que é aquela pessoa. Então, o que aconteceu? Minha irmã falou assim: Cris, vamos ali na papelaria e vamos comprar uma caixa. Aí você coloca um bilhetinho dentro da caixa, coloca um bombonzinho, só para fazer um charminho, né? Aí eu falei: ai, Ana, boa ideia. Então vamos, vai. Chegando na papelaria, tinham 3 caixas diferentes. Uma redondinha, uma quadradinha e uma toda invocada, num desenho todo chique. Aí eu falei para ela: ai, Ana, e agora? Qual que eu escolho? Mais uma vez veio a minha irmã com com as ideias geniais dela. Cris, leva as 3. Aí você coloca uma dentro da outra e um pedacinho do bilhetinho em cada uma delas. Aí eu falei: ai, boa ideia, Ana. Então vamos para casa, vamos montar uma caixa bem bonita. Bom, nós viemos para casa e chegando em casa, o que eu fiz? Eu comecei com a caixa redonda. Então eu coloquei dentro da caixa redonda: ainda te amo. Tampei a caixa redonda e coloquei a caixa redonda dentro da caixa quadrada. Bom, aí eu coloquei dentro da caixa quadrada mais um pedacinho do bilhetinho, que era: estaria mentindo se dissesse que. Tampei a caixa quadrada e coloquei dentro da caixa bonitona. E na caixa bonitona, finalmente, eu coloquei a última parte do bilhetinho, que era: já te esqueci. Então estava tudo perfeito. Fechei a caixa e fui entregar para o meu marido. Bom, gente, a questão aí é que o meu marido, ele não fez matemática. Ele não conhece matemática. E aí o que aconteceu? Olha o que aconteceu. Ele pegou a caixa, que estava toda bonitona assim, e começou a abrir. Tirou a tampa, a primeira tampa. Já te esqueci. Ai, caramba. Eu olhei para aquilo e falei: meu Deus, e agora? Aí ele continuou, tirou a segunda tampa. Estaria mentindo se dissesse que. Tirou a última tampa, ainda te amo. Pronto, gente. Aí que a briga estava formada mesmo. Até eu explicar para o meu marido.
que eu sou professora de matemática e que primeiro a gente tem que resolver a caixa redonda, depois a caixa quadrada, para depois resolver a caixa bonita, foi um tormento até ele conseguir entender isso. E vocês também devem estar confusos, né? Professora, mas como assim resolver primeiro a caixa redonda? Simples. Olha a expressão numérica chegando aqui, ó. Então, lembrem-se, nunca faça como meu marido. Resolva primeiro a caixinha redonda, ou seja, os parênteses. Depois você vai resolver a caixinha quadrada ou retangular, ou seja, os colchetes. E por último, a caixinha diferente, que são as famosas chaves, tá bom? Então, na expressão numérica, você sempre tem que resolver nessa ordem. Primeiro o parênteses, depois o colchete, por último a chave, tá bom? Então, lembrem-se sempre dessa historinha que eu acabei de contar e lembra do problemão que eu tive até conseguir explicar a verdade para o meu marido. Até conseguir explicar o que eu quis dizer, né? Porque o que ele leu não deu certo, tá bom? Bom, qual a ordem das operações? Bom, a gente já aprendeu com as caixinhas que a ordem dos símbolos, então primeiro é o parênteses, depois o colchete, depois a chave. E qual a ordem das continhas em si? Bom, então, as operações, até o ano passado, vocês já tinham aprendido que primeiro a gente faz multiplicação e divisão, depois a gente faz adição e subtração. Mas agora nós temos outros tipos de continha que a gente aprendeu agora, que é a potência e a raiz. Então, como fica essa ordem agora? A ordem fica assim, ó. Primeiro, a gente faz todas as potências e todas as raízes, se elas existirem, tá? Terminamos todas as potências ou raízes, a gente vai para as multiplicações e divisões, caso elas existam, tá? Terminamos todas as multiplicações e divisões, aí a gente vai fazer as adições e as subtrações, tá bom? Então, vai ser sempre assim. Primeiro potência e raiz, depois multiplicação e divisão, por último, adição e subtração, tá bom? Então, olha só, presta atenção, muita atenção nesse detalhe importante aqui, ó. As expressões numéricas, elas não são difíceis. Vocês vão ver que elas são compridas, são contas longas, mas elas não são difíceis. Qual é o problema? O problema é que se você erra alguma coisinha lá em cima na conta, o seu resultado final vai chegar errado. E aí você vai conferir a resposta com a que a Pro vai te dar e você vai pensar assim, nossa, mas eu sou muito burro, eu não consigo fazer nada. E não é bem isso. Provavelmente você fez a maior parte das contas certo. O único problema é que você deve ter errado algum detalhe por falta de atenção. E aí errou algum detalhe, vai sair tudo errado a partir dali, tá bom? Então, o que acontece? Para resolver uma expressão numérica, o que vocês precisam? Primeiro, concentração. Vocês têm que fazer a expressão numérica pensando no que vocês estão fazendo. Cada passo é importante. Então, tem que ter muita atenção, muita concentração, calma. Não adianta tentar atropelar o exercício, tentar fazer mais rápido do que a cabeça de vocês consegue pensar. Tem que ter paciência, tá bom? Bom, então vamos fazer alguns exemplos. Exemplo 1. Então, eu tenho aqui, ó, 2 ao cubo mais 24 menos raiz quadrada de 49. Então, qual é a ordem que eu vou seguir? Lembra? Primeira coisa, potências ou raízes.
Pro, eu posso resolver as duas na primeira linha? Pode. Elas estão separadas, ó. Uma não está junto com a outra. Uma não depende da outra para ser resolvida. Então, você pode resolver sim. Se você não quiser deixar para resolver esse primeiro e deixar esse para resolver na segunda linha, também não tem problema nenhum. É como você se sentir mais confortável, tá? Bom, então quando a gente resolve, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, lembra? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a nossa resposta de 2 ao cubo dá 8. Mais 24 menos raiz quadrada de 49 é que número que ele vezes ele mesmo dá 49? É o 7. 7 vezes 7 dá 49. Então, raiz quadrada de 49 é 7, tá? Bom, agora eu vou olhar aqui. Eu tenho mais alguma potência ou raiz? Não. Eu tenho alguma multiplicação ou divisão? Não. Então, agora eu vou para adição e subtração, tá? Então, a gente vai resolver primeiro a adição. 8 mais 24, 32. Copia o menos 7, menos 7. Agora, eu vou fazer 32 menos 7, que vai dar 25. Chegamos no resultado dessa expressão, tá bom? Exemplo 2. Então, agora eu já tenho uma expressãozinha um pouco mais comprida. Vai demorar um pouco mais do que a primeira para fazer? Vai, mas é tão simples quanto a primeira, tá? Então, primeiro passo, olha se tem raiz ou potência. Tem. Então, a gente primeiro precisa resolver as raízes e as potências, tá? Pode resolver na mesma linha, Pro? Pode, estão separados. Se você quiser, pode. Então, a gente copia a parte que a gente não vai mexer, copia igualzinho. E só resolve a parte que a gente vai resolver. No caso, raiz e potência. Então, a raiz quadrada de 100 é um número que ele vezes ele mesmo dá 100, que é o 10. 10 vezes 10 dá 100. E a 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, 2 ao cubo, 8. Resolvemos todas as raízes e potências dessa conta. Agora, eu vou olhar e vou pensar. Tem parênteses? Tem parênteses. Então, agora a gente vai resolver o que está dentro do parênteses, tá? Dentro do parênteses, nós temos multiplicação ou divisão? Nós temos divisão, na verdade. Então, o que a gente vai resolver primeiro? A divisão. Pro, mas eu tenho essa multiplicação que não está dentro do parênteses, mas ela não tem relação nenhuma com parênteses. Eu posso já aproveitar e resolver ela? Pode sim. Se você quiser deixar para a próxima linha, também não tem problema. Mas se você quiser aproveitar e já resolver ela nessa linha aqui, também você pode, tá? Porque, repare, se eu resolver essa multiplicação aqui, ela não vai fazer diferença nenhuma com o resto da conta. Então, não tem problema, tá? Bom, então vamos lá. Copia todo o resto que nós não vamos calcular e calcula só as contas que a gente se propôs a calcular. Então, 6 vezes 4 dá 24. Copia o mais, copia o parênteses, copia o 30. E agora a gente vai resolver essa divisão aqui. 30 dividido por 6 dá 5, tá? Bom, agora, coincidentemente, como eu fiz as duas continhas aqui, eu não tenho mais nenhuma conta de vezes ou dividir para fazer. Então, não dá para adiantar nessa parte. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Resolver primeiro o parênteses, depois o colchete, por último a chave, e no final de tudo, o que der aqui, eu resolvo com esse menos 8, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou resolver agora o que está dentro do parênteses, tá? Copia todo o resto, que eu não vou resolver, e resolvo só isso aqui.
30 menos 5, 25. Copio todo o resto, tá? Como eu já resolvi o parênteses, eu não preciso pôr o parênteses mais. O que eu vou resolver agora? A caixinha quadrada. Já eliminei a caixinha redonda, agora eu vou resolver a caixinha quadrada, tá? Ou caixinha retangular, né? Então, vamos lá, resolvendo essa parte. Copia o que eu não vou usar ainda e resolve só isso aqui. 24 mais 25, 49, menos 8. Bom, acabei de resolver o colchete, acabei de resolver a caixinha quadrada, agora eu posso resolver a caixinha bonita, a caixinha diferente, que é a chave. Então, vamos resolver a chave. 10 mais 49 dá 59 e copia o que eu não consegui usar ainda, que é o menos 8. Agora eu vou finalizar. 59 menos 8, 51, tá bom? Então, o segundo exemplo era maior? Era, mas nós chegamos num resultado final tão simples quanto o primeiro exemplo, tá bom? Exemplo 3. Mais um dos grandões. Então, vamos lá. Eu tenho tudo isso aqui para resolver e eu preciso lembrar o que vem primeiro. O que a gente resolve primeiro? Primeiro, potência e raiz, tá? Então, vamos começar resolvendo essa potência, essa raiz, essa potência e tem também essas duas operações que são o dividir e o vezes, que não estão grudadas, elas não dependem nem da raiz e nem da potência. Então, eu tenho duas escolhas. Ou eu posso já resolver essa divisão e essa multiplicação já na próxima linha, ou eu posso resolver primeiro as potências e raízes e na linha de baixo já resolver as divisões e as multiplicações. Mas como uma conta não depende da outra, eu já posso fazer tudo junto, se eu quiser. Então, eu vou optar por fazer tudo junto, tá? Bom, então vamos lá. 9 ao quadrado é 9 vezes 9, dá 81. Raiz quadrada de 36 dá 6. Então, eu copio a parte que eu não estou usando, tá? Raiz quadrada de 36 dá 6. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. E reparem, eu tinha uma caixinha redonda aqui, ó, tinha um parênteses. Como eu já resolvi, eu posso tirar o parênteses, eu posso pôr só a resposta, tá? E 2 a quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Tá bom? Então, agora o nosso próximo passo é resolver a caixinha quadrada, que é o colchete. Então, vamos lá. Resolver tudo isso aqui dentro do colchete. Vai ficar. Copio o 81, copio o 6. 5 mais 20 mais 16 dá 41, tá bom? Agora, vamos resolver tudo que está dentro da chave. Então, vamos lá. 81 menos 6 dá 75. Mais 41, 75 mais 41, 116, tá bom? Então, nós terminamos mais uma expressãozinha e a gente fez essa expressão aqui pelo método que a gente chama de método expresso, que é quando a gente vai resolvendo várias coisas ao mesmo tempo. Se quiser resolver pelo método mais longo, não tem problema nenhum, tá bom? Pode escolher o jeito que você sente mais segurança, que você acha que você não vai errar, certo? Exemplo 4. Esse aqui é um probleminha, tá? Então, olha só o que o probleminha diz.
achei o dobro da soma de 8 com 6 e adicionei-o ao triplo da soma de 11 com 12. Qual o resultado encontrado? Então, a gente primeiro precisa ir resolvendo as coisas. Então, olha só. Achei o dobro da soma de 8 com 6. Então, é o dobro, 2 vezes, a soma. Que soma é? 8 mais 6. Por que eu tenho que colocar dentro do parênteses? Porque eu estou achando o dobro de uma soma. Então, eu estou achando o dobro de tudo isso aqui, ó. Se é de tudo isso aqui, eu preciso colocar isso aqui tudo dentro de uma caixinha redonda. Senão, eu vou acabar fazendo só o dobro do 8 só, e não do 8 mais 6, tá? E adicionei-o, ou seja, fiz continha de mais, ao triplo da soma de 11 com 12. Então, a mesma coisa, ao triplo da soma do 11 com o 12, dentro da caixinha redonda também, porque é o triplo desse resultado, e não só o triplo do 11 ou só o triplo do 12, tá? Então, tem que pôr dentro do parênteses. Bom, então agora, seguindo aquela regrinha, eu posso fazer a multiplicação, já que a multiplicação vem primeiro? Não. Lembra, primeiro a gente elimina os parênteses. Primeiro a gente elimina as caixinhas redondas, para depois pensar na conta de vezes ou dividir. Se essa continha de vezes não tivesse ligada a esse resultado, eu até poderia fazer na mesma conta, na mesma linha. Mas ela depende desse resultado aqui, porque eu vou ter que multiplicar 3 vezes esse resultado. Então, a gente não pode fazer a multiplicação primeiro. A gente vai ter que começar pelos parênteses, tá? Então, a gente vai começar resolvendo os dois parênteses. A parte que eu não vou mexer, eu copio, que é o 2 o vezes, o 3 o vezes, tá? 8 mais 6, 14. 11 mais 12, 23. Agora que eu já eliminei os parênteses, agora eu vou pensar. Tem continha de vezes ou dividir? Tem. Eu tenho uma continha de vezes aqui e outra continha de vezes aqui. Posso fazer as duas juntas na mesma linha? Pode. A gente vai fazer as duas juntas. E se eu quisesse fazer essa, copiar tudo o resto e depois fazer essa, poderia também? Claro, do jeito que você preferir, tá? Bom, 2 vezes 14 dá 28, mais 3 vezes 23, 69. Agora, como a gente não tem mais nenhuma continha de vezes nem de dividir, a gente vai para adição e subtração. No caso, nós só temos uma adição, que só tem uma conta, então é ela que a gente vai fazer. 28 mais 69 dá 97, tá bom? E nós terminamos o nosso probleminha, certo? Bom, então agora é a vez de vocês. Vocês vão pegar a lista de exercícios e vão tentar fazer todos os exercícios que tem lá, porque só treinando que vocês vão ver se tem alguma dúvida ou se não tem, tá bom? Beijos, até a próxima aula.